Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Fernando. Esse vídeo aqui é para o 5º/6º ano do ensino fundamental. E a apostila que a gente vai ver hoje é a apostila da 5ª quinzena, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês a apostila. Deixa eu ver aqui se está gravando. Certinho. Tá certo. Essa é a apostila de vocês, de língua portuguesa, tá? Dessa semana. E vamos lá, né? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, se o vídeo não ajudar vocês, tem o número de WhatsApp nesse canto aqui da apostila de vocês aí, tá? Aí vocês entram em contato, se tiver WhatsApp, entrem em contato. Ou então aqui no comentário do YouTube vocês podem colocar a dúvida de vocês aí que eu vou responder, tá? Tá certo? Aí essa apostila aqui, pessoal, da 5ª quinzena, que vai ser entregue no dia 5 de abril, tá? Ela é sobre verbos e modos verbais, tá bom? Então, alguns de vocês podem ter visto esse conteúdo, mas é sempre bom a gente retomar, tá bom? Então vamos lá. Tá, logo de início a gente tem aqui, qual tipo de palavra você considera mais importante em um texto? Qual delas contém mais informações? Então, na opinião de vocês, quais, né? Se você pensou em verbo, acertou, né? É o verbo que faz isso aí. Então, os verbos ele têm um importante papel na construção de um texto e é o que vamos ver nessa quinzena. Leia a tirinha abaixo e vamos entender mais sobre o verbo. Aí tem aqui a tirinha do gato Garfield, não sei se vocês já leram. Aí o dono dele, o John, fala assim, vou correr. Aí o Garfield olha assim com uma cara meio tipo de preguiça, sabe? Aí ele pensa assim, né? E eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir, né? Então tá bom. Aí você conhece o gato Garfield e o seu dono, John? São os personagens da tira acima, da figura 1. Observe a linguagem não verbal, que são as imagens. Vemos que John se prepara para fazer algum esporte, certo? É o que a gente vê aqui na linguagem não verbal, que é o visual, né? A parte visual. Tirando as letras, as palavras, coisa e tal. Nos 3 quadrinhos, a expressão do Garfield muda. No começo, ele parece entediado, mas quando fala em comer donuts, sua expressão muda, né? Ele fica mais feliz com a ideia, porque o dono dele vai lá correr e ele vai ficar em casa comendo o donut, né? Que é essa rosquinha que ele está segurando ali no último quadrinho. E aí, vocês perceberam essa mudança na expressão facial dele? Né? Então, a gente sempre tem que fazer essa leitura da parte não verbal do texto, que é a parte visual, as imagens e tal, entendeu? Para a gente poder interpretar melhor o texto, tá bom? E também, claro, ler o que está escrito, não é só o não verbal, não. O verbal, que é o que está escrito, tem que ser lido também, tá? Beleza? Tá, existem palavras que nos ajudam a mostrar as ações que executamos. Essas palavras são os verbos, tá? Verbo é uma classe de palavras essencial em qualquer frase ou texto. Os verbos indicam estado ou fenômeno da natureza. Nas falas dos personagens da tira, temos os verbos ir, né? Que é aqui, ó. Eu vou correr, né? Que o John fala no primeiro quadrinho. O vou é o verbo ir contraído no futuro, tá? Eu vou, na primeira pessoa que é eu, tá? Temos também o verbo correr, ficar, comer, ter e cumprir, que estão todos no presente, tá? Cada um desses verbos, no exemplo da figura 1, né, que é a tirinha aqui, a tira, são uma ação que os personagens estão fazendo ou vão fazer, tá? Vamos ver como é utilizado o verbo em outros exemplos nas frases abaixo. Aí tem o exemplo 1. A menina estuda na biblioteca. Tá. Qual que é o verbo aqui? Onde que a gente pode detectar o verbo nessa frase? Né? Estuda, que é o verbo estudar, tá? Nessa frase, o termo estuda significa o que a menina está fazendo, tá? Agora, exemplo 2. Todos estão alegres, né?
Todos estão alegres. Aí a gente tem aqui o verbo estar, né? Eu estou, tu estás, eles estão, nós estamos. Então aqui tem todos estão alegres, tá? Já nesse outro caso, o termo estão, um minutinho, mostra o estado das pessoas que estão alegres. Aí tem o exemplo 3. Choveu forte no pasto. Neste último caso, o termo choveu mostra a condição da natureza naquela ocasião, que foi de chuva, tá? Então, choveu, que é de chover, é um verbo, porque mostra um estado da natureza, né? Um fenômeno da natureza. Estão, né? Mostra o estado de uma pessoa, que ela está alguma coisa, no caso, está alegre, tá? Então, é verbo também, estar. E estuda, que é o que a menina está fazendo aqui no caso do exemplo 1. Então, estuda, estudar é verbo, tá? Então, esses são os verbos. Se alguém tinha dúvida sobre verbo, eu espero que esteja mais claro para vocês. Se continuar a dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu possa explicar de outra forma, dar mais exemplos, tá? Ó, fica a dica. Uma boa dica para descobrir qual o verbo na frase é perguntar para o sujeito da frase o que faz, ou o que fez, ou o que vai fazer, pois a resposta sempre será um verbo. Aí a gente tem como exemplo a frase aqui que eu coloquei, ó. O menino jogou a bola. Aí, como que a gente faz para descobrir o verbo nessa frase? A gente pergunta assim para o sujeito, que é o menino. O que o menino fez? Jogou. Então, jogou é o verbo. Entenderam? Assim que fica mais fácil de vocês identificarem o verbo numa frase, tá? Aí, beleza. As ações, estado e fenômeno da natureza podem ocorrer em tempos diferentes, ou seja, no passado, presente ou futuro. Conforme muda o tempo, o verbo aparece de formas diferentes. Por exemplo, o verbo andar, no presente do indicativo, é eu ando. No passado, é eu andei. E no futuro, é eu andarei. Né? Temos aqui nessa tabelinha. Aqui é o verbo sem contração, né? Andar. No presente do indicativo fica eu ando. No passado fica eu andei. E no futuro eu andarei. Isso tudo só na primeira pessoa, que é eu, tá? Aí tem o verbo também comer, que é no presente do indicativo eu como. No passado eu comi. E no futuro eu comerei, tá bom? Agora vamos exercitar com mais alguns exercícios, com uns exercíciozinhos sobre verbo, tá bom? Vamos lá. Leia novamente a figura 1. No último quadrinho, Garfield afirma que todos temos papéis a cumprir. Observe o que ocorreu na situação da tira, né, o contexto. Para o gato, quais seriam esses papéis a cumprir? Vamos voltar lá na tira, né? O John fala que vai correr, aí ele vai correr. O Garfield fala que vai ficar lá e comer alguns donuts. Aí olha o que ele fala. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Quais papéis que ele está falando aqui? Que papéis a cumprir? Seria uma coisa que cada um tem a fazer, né? Esse seria o papel de cada um a cumprir. Aí, sobre esses papéis a cumprir, ele está falando sobre ele e o dono dele, entenderam? Então, qual que é o papel a cumprir do dono dele? Ir correr e ele ficar em casa e comer, entendeu? Esses são os papéis que ele quis dizer aí a cumprir, né? Tá, beleza. Aí a 1, vocês vão responder mais ou menos assim, tá? Vai, deixa eu voltar. 2. No terceiro quadrinho da tira, em que o gato Garfield diz todos nós temos papéis a cumprir, é utilizado o verbo ter, né? Que é lá onde está negrito aqui na frase. Temos o verbo ter. Sabemos que é preciso acrescentar um complemento para que ele tenha sentido, pois quem tem alguma coisa, né? Então, é um verbo que precisa de um complemento, tá? Qual é a palavra ou as palavras que complementam o sentido do verbo ter na tira? Então, todos nós temos papéis a cumprir. O que que tem? O que que todos nós temos? Esse que vai ser o complemento, entendeu? Papéis a cumprir. Então, esse é o complemento, tá? A pergunta é, qual é a palavra ou palavras que complementam o sentido do verbo ter na tira? Então, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Então, o que que eles têm? Nós temos os papéis a cumprir. Então, essa é a resposta, papéis a cumprir, tá? Esse é o complemento do verbo ter, tá bom? Alguns verbinhos vão ser assim, eles vão precisar de um complemento. Agora, por exemplo,
O verbo gostar, por exemplo, ele precisa de um complemento, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu não posso falar assim pra alguém, chegar assim pra alguém do nada e falar, eu gosto. Gosta do quê? Entendeu? Então precisa de um complemento aí. Eu gosto de bolo, sei lá. Aí tem um complemento, que é bolo, tá? Agora no 3, os verbos podem fazer referência a uma ação ou a um estado. Você sabe o que isso quer dizer? Leia o trecho inicial de uma matéria jornalística para entender melhor como isso funciona. Aí tem aqui um pedacinho bem pequeno de uma matéria de um jornal, tá? Aí vocês vão ler aí, leiam com bastante atenção, tá bom? E aí tem as questões aqui, A, B e C, que é em cima da notícia, tá? A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família. O que você sabe sobre a árvore genealógica da sua família? Então, árvore genealógica, eu não sei se vocês já viram, mas deixa eu pesquisar aqui para mostrar para vocês. Aí, pesquisar aqui na internet, ó. Genealógica. Acho que eu escrevi errado. Árvore genealógica. Ó, prestem atenção. A árvore genealógica é a árvore da nossa família, tá? Ó, aqui tem um exemplo. Vamos ver aqui maior. Ó, estão vendo? Aí aqui embaixo, geralmente é a gente, né? Quando a gente faz a nossa própria árvore genealógica, nós nos colocamos aqui embaixo. Aí quem tem irmão, coloca um tracinho aqui do lado da sua própria foto e tal. Aí tem os irmãos, coisa e tal. Aí em cima, logo em cima, tem os pais da pessoa, que é a última embaixo. Aí em cada pai tem os pais dos pais, que é, por exemplo, aqui na mãe, é os avós do menino aqui embaixo, né? Aí tem os pais dos avós lá em cima, tá vendo? Aí isso vai formando a árvore genealógica da pessoa. Embaixo você, aí depois seus pais, aí vai os seus avós da parte de pai, os avós da parte de mãe, aí tem os bisavós mais lá em cima, aí tem os tataravós mais lá em cima ainda, entenderam? Essa é a árvore genealógica, né? Beleza? Aí a B. Aqui ou quem se refere à expressão essa montanha de dados familiares, né? Então aqui no texto, ó, cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, aqui em cima, antes do título da notícia, essa montanha de dados familiares. Os pesquisadores usaram essa montanha de dados familiares. O que são esses dados familiares? O que é isso? São as informações dos seus pais, avós, toda a sua família, tios, tias, primos, primas, enfim, toda a sua família. São todas essas informações que eles pegaram, entendeu? O pessoal que fez essa pesquisa aqui dessa notícia, tá? Aí vocês respondam isso, que são essas informações. Pai, mãe, avô, avó, tios, tias, todos os dados de todos os membros da sua família, tá? C. Tem muito envolvido na criação dessa árvore genealógica gigantesca que o texto fala. Dos verbos encontrados no texto, responda quais expressam uma situação dinâmica, ou seja, indicam uma ação. Então vocês voltem aqui no texto, tá pedindo aqui dos verbos encontrados no texto, quais expressam uma situação dinâmica, uma ação. Então, ó, se você já é um verbo. Uma daquelas pessoas que convida, convidar é outro. A família toda para a ceia de Natal, até os primos distantes, é melhor torcer para não estar, estar, o verbo estar, na árvore genealógica de Eric Yaniv Ellik. Nossa, nome difícil, né? Acabou de criar. O cientista da computação, criar também é outro verbo. O cientista da computação da universidade de tal, traçou o grau de parentesco entre, traçar também é um verbo, tá? Entre 3 milhões de pessoas no mundo todo, vivas ou mortas, distribuídas por 11 gerações. Tá, é isso, tá? Aí se vocês acharem outros verbinhos, eu não falei todos. Vocês vão colocando aqui, tá? Na C. 4. Releia este enunciado do texto. A longevidade é uma questão de bons hábitos. Agora marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Aí vocês vão ter que marcar V se for verdadeira ou F de falso, tá?
Então, a gente tem aqui essa frase do texto. Aí vocês vão dizer se é verdade ou se é mentira. Se é V de verdadeiro ou F de falso. Aí, por exemplo, ó, a forma verbal é destacada na frase completa o sentido da expressão a longevidade. Então, ó, a gente vai prestar atenção na frase. A longevidade é o quê? Uma questão de bons hábitos. Então, a longevidade completa ou não a longevidade completa ou não o sentido? O verbo é completa ou não o sentido da palavra longevidade? Né? Aí vocês vão colocar aqui se é verdadeiro ou se é falso. A forma verbal é destacada na frase junto com uma questão de bons hábitos atribui uma qualidade à expressão a longevidade. Então, o dá uma... coloca alguma qualidade na expressão a longevidade? Sim, coloca. Então é verdadeiro, tá? A outra frase, a forma verbal é destacada na frase não indica uma ação. Indica sim, então essa é falsa, tá? Tá bom? Beleza? Acabando essas questões, são bem complicadinhas, tá, gente? Mas pode ficar tranquilo que se vocês tiverem dificuldade, não tem problema. Tentem responder aí. Se vocês não conseguirem responder, me manda áudio no WhatsApp que eu ajudo vocês de novo, tá? Esse vídeo aqui é só para ter mais uma ajuda ainda, tá? Mas pode mandar no WhatsApp se quiserem. Mesmo depois de ver o vídeo, pode mandar as dúvidas lá. Se continuar com dúvida, tá? Aí beleza, vamos continuar aqui na apostila. Deixa eu só ver aqui quantos minutos deu o vídeo. Peraí, só um minutinho. Beleza, vamos continuar, galerinha. Já olhei aqui. Tá. Quando se trata dos verbos, temos muito a aprender. Uma das características que se relacionam a essa classe gramatical são as flexões, ou seja, as mudanças que ocorrem nos verbos quando são conjugados. Uma delas é a flexão de modo, tá? Então, a gente tem vários modos verbais, tá? Nenhum verbo a gente pode ter modos verbais. Os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Esses são os 3 modos verbais, tá? Indicam as maneiras como os verbos se expressam. Os modos verbais estão ligados aos tempos presente, passado e futuro. Observe a tabela com os exemplos e descubra a função de cada modo e tempo verbal. Aí, além da tabela aqui explicando, que vocês vão ler aí, né? Vai ter aqui o modo verbal, indicativo, os tempos que vai ter nesse modo verbal, que é o presente, pretérito e futuro. E aí, em cada tempo, vai ter um ou dois exemplos de frase, tá? Tá bom? Aí tem o modo subjuntivo também, que tem 3 tempos. E o modo interativo só tem um tempo, que é o presente, tá? Aí vocês leiam todos, leiam os exemplos. Aqui embaixo já está explicando mais um pouquinho detalhado, tá? Porque como é um conteúdo complicadinho, é bom ter várias explicações, né? Então a gente vai ter aqui modo indicativo. O modo indicativo, qual que é o modo indicativo? É quando existe uma ação, tá? Um processo, algo real, verdadeiro acontecendo, tá? Então, quando é algo real que está acontecendo de verdade, por exemplo, Patrícia gosta de passear, ela gosta de passear, né? É algo real. Então, o verbo gostar está conjugado no tempo presente e modo indicativo. Aí tem outro exemplo aqui, entra a frase. O passeio foi inesquecível. Agora, na frase acima, o verbo ir, conjugado como foi, se encontra conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Ou seja, faz referência a algo que já aconteceu, que realmente aconteceu, mas no passado, tá? Aí tem 2 exemplos de tempo. Tem aqui essa primeira frase no presente e a segunda aqui no passado, tá? O modo subjuntivo é aquele que não há certeza se a ação verbal vai acontecer ou não. Então, no modo subjuntivo, é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Pode acontecer ou não, não tem uma certeza aí, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui da frase. Se eu ganhasse aquele presente, ficaria muito feliz. Então, a pessoa está dizendo aqui se ela ganhasse, né? É uma condição, ela não sabe se ela vai ganhar aquele presente que ela quer, que vai deixar ela feliz. Mas se ela ganhasse, ela ia ficar muito feliz, tá? Então, ó, perceba que o sujeito, né, nessa frase aqui acima, se o sujeito é eu,
da frase não tem certeza se realmente irá ganhar o presente ou não. Por isso, dizemos que o verbo ganhar se encontra conjugado no pretérito perfeito do modo subjuntivo. Então, ganhar, tá aqui, ganhar-se, ele está conjugado no pretérito perfeito do modo subjuntivo. Gente, por enquanto essa parte de pretérito e tal, que é esses tempos verbais, a gente não vai ver agora, tá? Isso aí é conteúdo para mais para frente, tá bom? Aí temos uma segunda frase. Espero que você seja para sempre meu amigo. Aqui temos um desejo revelador pelo emissor, que é uma determinada pessoa continue para sempre sendo amigo dele. Dessa forma, podemos afirmar que o verbo ser está conjugado no tempo presente do modo indicativo. Então, espero que você seja sempre meu amigo. Essa pessoa está dizendo que espera que ela seja sempre a pessoa lá, sei lá quem, seja sempre o amigo dela. Não significa que aquela pessoa vai ser amigo dela para sempre, porque pode acontecer alguma coisa, enfim, né? Aí, por isso que é no modo, essa frase aqui está no modo subjuntivo, porque não tem uma certeza, tá? Modo imperativo. Vamos lá. O modo imperativo se caracteriza por uma ordem, um pedido ou até mesmo um conselho. Vamos conferir alguns casos nos exemplos, tá? Aí tem lá, meu filho, vá até o quarto e traga as fotografias. Notamos que a frase acima é uma ordem dada a uma mãe, de uma mãe ou pai ao filho. Nesse sentido, dizemos que o verbo ir se encontra no imperativo afirmativo, tá? Então, por que que está no modo imperativo essa frase aqui? Porque ela está fazendo um pedido, tá? Meu filho, vá até o quarto e traga as fotografias. É um pedido, tá pedindo para o filho ir no quarto e trazer as fotografias, tá? Aí temos outra frase aqui, ó. Outro pedido. Filho, tenha bastante cuidado ao atravessar a rua. Então é outro mãe ou pai pedindo para o filho tomar cuidado quando ele for atravessar a rua. É outro pedido, tá? Ó, nesse caso também é um conselho dado ao filho, mas no sentido de que ele ser sempre cuidadoso, tá? Neste caso também podemos dizer que o verbo ter está conjugado no modo imperativo afirmativo, tá? Que é uma afirmação, tá bom? Agora se fosse uma pergunta, filho, você terá cuidado ao atravessar a rua? Aí seria no modo imperativo interrogativo, tá? Que é quando faz uma pergunta, tá bom? Então a gente pode resumir esses três modos verbais da seguinte forma. O indicativo é quando a frase possui uma verdade ou fato. Aí o verbo vai estar no modo indicativo. Quando a frase tiver um verbo que tem ali uma possibilidade ou um desejo, vai estar no modo subjuntivo, que é algo que não tem uma certeza. A gente não tem uma certeza. No modo imperativo, vai ser aquela frase que tem um verbo que possui ordem ou pedido, tá? Aí o verbo vai estar no modo imperativo. Certo? Para praticar os usos dos modos verbais, vamos ver alguns exercícios. Responda a todos, tá? É só uns exercíciozinhos aqui, tá? Mais alguns, para vocês treinarem um pouquinho mais. Como eu falei, vocês podem errar, não tenham culpa nem nada quando for fazer e não tiver certeza. Vocês podem fazer aí do jeito que vocês achar que é. Se tiver muita dúvida, me pergunta, tá? Se quiser me perguntar também, olha, professor, tá certo essa questão aqui? Pode mandar que eu vou dizer se tá certo ou se tá errado e vou falar o que você pode consertar, tá bom? Na questão. A gente tem aqui na questão 5. Na questão 5 a gente tem 4 outras questõezinhas, que é A, B, C e D. São todas de marcar X, menos a A, tá? Então leia abaixo a tira de H e Helga e responda. Então essa mulher aqui com os chifres na cabeça é a Helga e o que está sentado no sofá é o Agar, tá? Então, essa tira aqui são de dois personagens da era viking, tá? Eles são vikings, tá bom? Então a Helga diz, Agar, vá cortar madeira para o fogo. Aí o Agar diz, o que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Ela diz, frango assado e bolinhos para o jantar. Aí ele fala, ai, ai, a vida é feita de trocas, né? Porque ela falou ali que se ele não fosse, tá subentendido ali, né? Ela não falou com essas palavras, mas foi o que a gente conseguiu entender. Ela praticamente disse ali que se ele não fosse pegar a madeira pro fogo, ele não ia ter o frango assado e os bolinhos pro jantar, né? Aí ele foi e disse que a vida é feita de trocas, né? Que no caso, qual que foi a troca feita aí?
ele foi pegar a lenha e ela ia fazer a comida para ele em casa. Então, foi uma troca. Tá? Letra A. Qual o verbo no imperativo do primeiro balão da tira acima? Então, vocês vão olhar no primeiro balão da tira, no primeiro quadradinho aqui, no primeiro quadradinho da tirinha, vão olhar nas falas dos personagens onde que tem verbo no imperativo. Vamos lembrar o que é verbo no imperativo? É uma ordem, né? Então, quem que está dando uma ordem aqui é a Helga, né? É a Helga. Então, vocês vão pegar a frase que ela disse e vão colocar aqui o verbo que está no modo imperativo. Então, qual que é o verbo da frase da Helga? Né? Ela disse, Agar, vá cortar madeira para o fogo. Né? Então, o que, que ela pediu para ele fazer? Cortar madeira para o fogo. Então, o verbo é cortar, tá? Então, vocês coloquem aqui cortar, tá? Vou até colocar aqui. Tá bom? Essa primeira eu vou responder para vocês. Agora as outras, vocês se virem, tá bom? Se virem entre aspas. Se tiverem muita dúvida, pode mandar. B. Marque o que esse verbo que você respondeu acima indica. Tá, esse verbo aqui, cortar, o que ele indica? Um desejo de Helga? Um conselho da Helga? Uma ordem da Helga ou uma sugestão da Helga? Então, se ele está no modo imperativo, o que é o modo imperativo? É quando a pessoa dá uma ordem, isso mesmo. Então, vocês vão marcar aí qual que é na B, tá? Quando Agar diz o que lhe dá o direito, e continua a frase, o verbo grifado, que é dar, foi flexionado em qual modo? No modo subjuntivo, no modo indicativo, no modo imperativo negativo ou no modo imperativo afirmativo? Se vocês esqueceram que é subjuntivo, que é indicativo, que é imperativo, vocês vão lá em cima, de novo na explicação, vejam lá qual que é, e aí a partir da frase aqui que o Agar disse, que é no primeiro balão, o que lhe dá o direito de me dar ordens assim, aí vocês digam o que o verbo dar, que é dar, está indicando aqui, né? Em qual modo que ele está, se é subjuntivo, indicativo, ou imperativo negativo ou afirmativo, tá? D. Marque a frase em que o verbo está no modo subjuntivo. A gente tem 4 frases. Vocês vão marcar um X na frase em que o modo está no subjuntivo, tá? Então, se vocês esqueceram, novamente, o que é modo subjuntivo, volta aqui na explicação da apostila, vê os exemplos de novo, aí volta na questão e marca qual frase está no modo subjuntivo, tá? Tem as 4 frases aqui, leiam elas e marquem a frase correta, tá bom? É isso nessa apostila, tá, pessoal? Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Eu sei que está sendo difícil sem o professor do lado para explicar, para tirar dúvida, né? Que é mais rápido. Mas infelizmente, com a pandemia, com o coronavírus e tal, a gente não pode estar se encontrando, né? Mas se der tudo certo, Deus vai abençoar e essa pandemia vai acabar, tá bom? Então, bastante saúde para vocês. Façam os exercícios aí. Quem tiver com a apostila atrasada, faça os exercícios e mande, tá? Tá bom? Porque para quem não está fazendo os exercícios, só para quem não está fazendo exercício e não está entregando a apostila, eu vou ter que passar uma avaliação para recuperar a nota desses aí, que não estão fazendo isso, tá bom? É isso. Eu vou me despedindo aqui de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau.